Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso vídeo Robô Não é Gente, diretrizes para a modelagem de processos robóticos. Nestes vídeos, buscamos mostrar a vocês que a forma como as pessoas fazem as suas atividades nem sempre é a melhor forma de execução para o robô, e que a modelagem de processos para robotização exige uma análise das características dessas tarefas para viabilizar o desenho da melhor solução. No vídeo anterior, mostramos a importância de tratamento adequado das exceções, levando em conta quais devem ser resolvidas, tratadas ou mitigadas, e propondo a criação de um robô que comece no modo mais simples de entrega de valor e possa evoluir até uma solução completa. Hoje vamos falar de 4 características importantes que temos que levar em consideração quando projetamos a automação de uma nova tarefa. A primeira é que a ordem natural da execução do trabalho das pessoas pode ser diferente para o robô, seja levando em consideração os instrumentos que usamos ou a forma como o fazemos. Falando sobre a ordem das atividades, é muito comum que as pessoas, no desejo de ver o seu trabalho com começo, meio e fim, definam o seu fluxo de trabalho orientado caso a caso, como no exemplo de uma tarefa de liberação de acesso aos sistemas. Quando o trabalho é feito por uma pessoa, ela normalmente identifica o trabalho a ser feito, realiza cada um dos passos necessários até finalizar o trabalho, para então partir para o próximo, realizando novamente a sequência de ações. O trabalho realizado dessa forma faz com que tenhamos que trocar constantemente de aplicação, entrando em várias telas distintas de um mesmo sistema ou sistemas diferentes até completar a sequência de ações do trabalho a ser feito. Para um robô, pode fazer muito mais sentido trabalhar em lote, executando cada caso em uma das ações, para então passar para a próxima. Isso permite ganhos de agilidade, como a redução do número de telas e janelas para abrir e fechar, e também o reuso de eventuais mudanças na ordem das coisas que devem ser feitas. Mas apesar de que em grande parte das vezes isso pode trazer agilidade ao processo como um todo, temos que estar atentos sobre o impacto dessa abordagem no processo de negócio. Se o resultado de cada caso executado é entrega para uma próxima atividade, o próximo participante envolvido só receberá o trabalho depois que todo o lote for processado na última atividade, gerando um possível gargalo. Assim, se o tempo de resposta para o primeiro caso executado for importante e não puder esperar o lote inteiro de trabalho, isso será impactado por essa configuração, e o uso da abordagem de trabalho em lote deve ser reavaliado. A segunda característica importante ao se projetar a implementação do trabalho por robôs é que o robô faz ações como pessoas, mas ele também se comunica como um sistema. Isso possibilita intercalar, ao longo de uma sequência de ações do trabalho do robô, atividades realizadas pela interface com atividades de acionamento de comunicações diretas com o sistema. Por exemplo, se num determinado passo do processo a pessoa precisa entrar em um sistema, navegar 5 ou 6 telas para realizar uma pesquisa e obter uma informação, não seria mais fácil para o robô se ele pudesse simplesmente fazer uma consulta ao banco de dados? Assim, é importante avaliar as alternativas de comunicação dos sistemas utilizados, como APIs, web services, scripts ou consultas de banco. Um terceiro ponto é lembrar que o robô não é uma calculadora, ou seja, ele não foi desenvolvido para realizar operações matemáticas complexas. A linguagem do robô é focada na implementação de scripts que simulem o comportamento humano em um computador, e como toda linguagem de computador, ela é capaz de realizar cálculos matemáticos, só que são cálculos simples. Se nos processos de negócio é muito comum usarmos planilhas preparadas para receber informações e gerar resultados com base em fórmulas imputadas em abas, na substituição do usuário pelo robô, não temos por que reinventar a roda. Os robôs funcionam muito bem com planilhas, e isso permite também que os usuários de negócio possam fazer atualizações em fórmulas sem alterar a lógica do robô. Um último ponto importante é lembrar que o robô não sabe as coisas de cabeça. Eles não sabem de cor qual é a capital de cada estado, o DDD das cidades mais conectadas ou um deparo de códigos entre 2 sistemas. Essas informações são casos em que uma pessoa resolveria facilmente consultando a sua memória, mas que na robotização precisamos criar essa memória rápida para o robô. Aqui, consultas a banco ou planilhas eletrônicas também podem ser uma boa saída, simples e eficiente para ajudar o robô.
Então lembre-se, a ordem natural do trabalho realizada por uma pessoa pode ser diferente para a eficiência de um robô. O robô faz ações como pessoas, mas também pode se comunicar como um sistema. O robô não é uma calculadora para cálculos complexos e pode precisar do apoio de planilhas. E o robô não sabe as coisas de cabeça, ele precisa poder consultar mesmo as questões mais simples em algum lugar. Ao longo destes 2 vídeos, vimos diversas situações que podemos avaliar no momento em que levantamos o processo as-is desenvolvido por humanos e transformá-lo no to-be que será executado pelos robôs. Essas são apenas alguns dos exemplos que vemos em nosso curso RPA do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital. Se você quer saber mais sobre o tema e se especializar com o time da eProcess na adoção de uma força de trabalho digital, venha fazer este curso com a gente, que tem turmas abertas em diversas capitais e também é apresentado no formato in company. E quando você for trabalhar com robotização em sua organização, chame a eProcess para lhe apoiar, pois temos uma ampla oferta de serviços para ajudar organizações em suas iniciativas de robotização, abrangendo do negócio à automação. Até a próxima!